Bora lá agora falar sobre em forma. Eles já sabem que é capitão à frente, secretário, depois vem todo o restante da unidade, o conselheiro associado por penúltimo, o conselheiro por último. Esse é um padrão muito bom e é um padrão que você já instituiu no seu clube. Agora, se por acaso você vai pegar uma formação em que eles não se conhecem, que não tem um padrão, então, por exemplo, se você vai passar uma instrução de ordem unida num curso, como que você faz isso? Você tem algumas etapas para cumprir para que os desbravadores saibam exatamente como entrar em forma. Então, quais são essas etapas? E aí eu digo que elas são divididas em 4 fases. A primeira, a voz de atenção, então eu vou falar atenção, grupamento, atenção, desbravadores. Segundo, eu vou colocar um ponto de referência, tomando por base o desbravador tal. E aí eu vou anunciar o nome de um desbravador em que eles conheçam. Se não conhece, se é um grupo que ninguém se conhece, o desbravador pode colocar a mão. É sinal que ele vai ser o desbravador base. Ele coloca a mão à frente, né? Falar o nome dele, ele tem que se identificar. Todos saberão que ele é a referência. Onde ele estiver, ele é a referência. Ele é o desbravador base, ou seja, ele é da coluna da direita, o primeiro da coluna da direita. Eu vou falar voltados a tal ponto, e aí, instrutor, tente simplificar, sempre voltados a mim. Então fique à frente e fale, ó, tomando por base o desbravador tal, eles já sabem agora da onde vai ser, voltados a mim. Por quê? Você pode colocar qualquer outro ponto, mas imagina, você está falando aqui e pede para eles ficarem voltados para a esquerda. Então, se coloca na frente, simplifica. Quantas colunas você quer? Isso é muito importante. Ah, então eu quero por 5 colunas, eu quero por 4 colunas, tá? Eles já saberão como fazer a divisão. E não tem no manual administrativo, mas é uma dica minha pessoal que eu utilizo, já coloca se é do maior para o menor, do menor para o maior, sempre respeitando aí os limites, porque se você colocar sempre dos maiores para o menor, geralmente numa instrução a pessoa lá do fundo, que é a menor, ela não vai conseguir te ver. Então, se for numa instrução, coloque do menor para o maior, para que todos possam aí te ver. Lembrando que não existe só a formação que a gente conhece, que é a formação de colunas fechadas. Existem vários tipos de formações. Existe a formação por estrela, semicírculo, círculo, retangular aberta. Existem vários tipos de formação. O que mais a gente utiliza é a formação por colunas fechadas. Vamos lá, eles entraram em forma e aí é um ponto muito interessante. Instrutor, tenta fazer essa variaçãozinha no seu clube e você vai ver que vai dar muita diferença para melhor na hora da formação. A ordem unida ela deve começar na posição de descansar, correto? Porém, antes de fazer a posição de descansar, é interessante que os desbravadores tomem a posição de cobrir, para que calcule ali a distância, calcule corretamente os intervalos, para que depois entre na posição de descansar, e ficam todos esperando a voz de comando, né, do instrutor na posição de descansar. Muitos clubes não fazem. O que acontece? Todo mundo entra na posição de descansar, ok, só que os intervalos e as distâncias estão todas erradas. E aí você está aqui em descansar, o primeiro sentido e cobrir que você faz, você vai deslocar quase todo o grupamento. Isso não é o ideal. Então, se você já tomar o cobrir, né, fazendo aqui para frente, para o lado, já vai calcular certinho a distância, os intervalos e aguarda aqui na posição de descansar. Você vai perceber, instrutor, que isso vai dar muita diferença no seu clube, vai ter uma formação ótima, os comandos vão começar a fluir melhor, porque eles já estão nas posições corretas. Tente empregar isso no seu clube. Outra coisa, começou a ordem unida, o desbravador que chegar atrasado, o correto é ele pedir permissão para entrar em forma. Não sei se no seu clube faz isso, mas existe, né, a permissão para entrar em forma, que é bem parecido com a apresentação da unidade, que nós já explicamos, mas o desbravador ele vai pedir permissão para entrar em forma e alguns clubes perguntam o motivo e ele fala qual é o motivo para poder entrar em forma. Depois que ele pediu permissão para entrar em forma, ele vai entrar e o grupamento deve estar na posição de cobrir. Uma vez iniciada a ordem unida, o grupamento deve estar na posição de cobrir para que o desbravador entre. Por quê? Pode ser que o desbravador é justamente no meio da coluna. Aí tem
Uma pessoa aqui em descansar, desbravador à frente, também está em descansar, já com a distância correta. Ele vai entrar no meio ali, ele vai ficar já com a distância totalmente errada. Então, o instrutor coloca todo o grupo em cobrir. Esse desbravador entre cobrir e perfilar são duas posições em que pode haver o deslocamento dos desbravadores. Então, o de trás se desloca e o desbravador entra na frente na posição de cobrir, já no lugar correto dele. Vou passar aqui dois recursos que você, instrutor, pode utilizar e que são muito bons para ensinar, para instruir um grupamento novo, que é a execução por tempos e comando em conjunto. Como que funciona? Funciona assim, instrutor, primeiro você combina com seus desbravadores quais são os movimentos. Então eu vou pegar, por exemplo, o movimento de meia volta volver. Você vai falar assim, atenção desbravadores, execução por tempos. Meia volta volver, tempo 1. E aí você combina com seus desbravadores antes, que o tempo 1 ele vai levantar, por exemplo, o bico do pé esquerdo e apoiar o calcanhar direito. Tempo 2 é o tempo dele girar para trás. E tempo 3 é o tempo dele cair, na posição de meia volta do outro lado. Então você pode combinar isso com seus desbravadores e fazer esses comandos separados, esses tempos separados. E por que isso é interessante? Porque o desbravador começa a criar coordenação. Então imagina, eu fico aqui, atenção desbravadores, esquerda volver tempo 1, levantei o bico do pé, apoiei na ponta do outro pé direito. Tempo 2, eu giro. E você deixa um pouquinho o desbravador no tempo 2 para ele se acostumar com essa posição. Tempo 3, o desbravador desce o pé e fica na posição correta. Para utilizar esse procedimento de execução por tempo, você tem que falar assim, atenção desbravadores, comando por tempos. E aí eles já saberão que vai fazer fracionado aí por tempo. Depois, quando você quiser voltar ao normal, você fala a comando. Então, atenção desbravadores, por tempo. Meia volta, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Meia volta, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Você viu como que é legal para ir treinando o desbravador? E quando você quiser voltar ao normal, atenção desbravadores, a comando. Esquerda volver e volta ao normal os comandos. Direita volver e volta ao normal os comandos. Esse é um recurso. O outro recurso que eu acho bem interessante é o comando em conjunto. E esse recurso é interessante por quê? Porque ele faz o desbravador quebrar a inibição, a timidez na hora de fazer a ordem unida. Alguns têm dificuldade até na forma de passar, de falar. Quando vai passar um comando, ele fica ali, inseguro, e isso é bem interessante. Como que funciona? Ele vai falar assim, atenção desbravadores, comando em conjunto. Ele vai dar o comando e os desbravadores vão repetir exatamente, porém com a voz de execução. Vamos fazer na prática? Por exemplo, o instrutor vai falar, atenção desbravadores, comando em conjunto, grupamento, esquerda volver, comandar. O grupamento vai responder, grupamento, esquerda, volver, e eles executam. Então o instrutor ele tem que falar uma voz de advertência, ele fala o comando, que deve ser feito, comando propriamente dito, e comandar. Quando ele fala comandar, é o momento em que eles repetem e fazem o comando com a voz de execução. Então, desbravadores, direita, volver, comandar. O grupamento responde o quê? Desbravadores, direita, volver. Unidades, descansar, comandar. O grupamento responde unidades, descansar. E assim vai, todo comando ele fala uma voz de advertência, fala a voz do comando propriamente dito e comandar. E o pessoal responde com voz de advertência, a mesma voz, comando propriamente dito e voz de execução. Quando ele quer quebrar isso, quando ele quer fazer cessar isso, ele fala "a meu comando". E aí nesse "a meu comando" volta normal a ordem unida como nós conhecemos com a voz de comando. Finalizamos o conteúdo desse vídeo, espero que essas instruções sejam relevantes para você da diretoria, para você instrutor de ordem unida. Lembre-se sempre que qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço, um forte abraço virtual e até uma próxima. Tchau!